Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, falando do 6º episódio da primeira temporada de Enterprise, intitulado O Incidente Andoriano. Gente, esse episódio ele é muito bom, tá? Por quê? Porque ele vai introduzir os Andorianos na série, né? Andorianos que, se a gente viu na série clássica, que eram no máximo uns caras ali meio, vamos dizer assim, cínicos, né, e levemente agressivos, né? Esses Andorianos que a gente vai ver no século 22 são extremamente agressivos, né? E eles foram personagens interessantíssimos para a série, né? A gente vai ter vários episódios depois com os Andorianos, né? E eles vão entrar nesse universo, né, da franquia, né, de Enterprise, né? Vai ser muito interessante a gente ver, né, o desenvolvimento dos Andorianos na série, tá certo? Mas vamos primeiro não vamos colocar o carro na frente dos bois e vamos analisar o episódio primeiro, né? Do que se trata a história, né? A Enterprise está navegando no espaço, né, coisa e tal, né? E aí o Archer, né, ele encontra, vamos dizer assim, um posto vulcano num determinado planeta. Ele vai pedir informações desse posto vulcano a T'Pol, e a T'Pol diz que é um monastério onde os vulcanos praticam o colinar, né? Se o leitor não, né, o espectador, né, se lembra, né, o Spock estava fazendo o ritual do culinário em Jornada nas Estrelas, o filme, né, o primeiro longa, né, de Jornada nas Estrelas, né? É aquele ritual que você purga totalmente, né, as emoções e você atinge a lógica total. Então esse monastério, ele era um local, né, onde os vulcanos buscavam esse colinar. O Archer, obviamente, ele vai querer descer, né, para conhecer o monastério, né? T'Pol fica ali meio, né, ressabiada, tipo falando assim, não, é um lugar de, vamos dizer assim, de muita meditação, onde os vulcanos tomam uma postura muito reservada. Não se sabe, né, se eles vão querer, né, receber, né, a gente, coisa e tal, né? Mas aí o Archer insiste, né? E aí os protocolos, né, T'Pol, ela faz toda uma série de protocolos que tem que ser respeitados, né? Eles antes de descerem, né, no monastério, né, nesse templo vulcano, né, a T'Pol vai chegar pro Archer e pro Trip, né, que vão descer junto com ela e vão falar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não mexe em nada, não sei o que. Bem aquele discurso, né, que os pais da gente faziam, né, pra gente quando a gente ia na casa dos avós, por exemplo. Ó, seja respeitoso, não mexe em nada, coisa e tal. Tratando mesmo, né, os humanos como se fossem crianças mesmo, né? Foi uma parte até razoavelmente engraçada do episódio. Quando eles chegam ao templo, né, eles percebem que existe alguma coisa de estranho, que tem muitas coisas destruídas, muitas coisas quebradas, e na verdade o que estava acontecendo? Os Andorianos tinham atacado o templo. E aí eles vão fazer, né, a T'Pol, o Archer e o Trip de reféns, né, esses Andorianos aí, né? E aí a gente vai começar a entender como os Andorianos, eles participam, né, desse universo de Jornada nas Estrelas aí na série Enterprise, né? Os humanos não conheciam os Andorianos não conheciam os Andorianos vão começar a chamar os humanos de pele rosada, né? Porque, para quem não se lembra, né, os Andorianos têm a pelezinha azul, né, cabelo branco e duas anteninhas, né? E em Enterprise, né, é interessante que as anteninhas elas se mexem, né? Elas ficam se mexendo ali no caso, né? E é interessante a gente também ver outro elemento que é o seguinte: Andória e Vulcano, né, eles estiveram, entendeu, em guerra. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, né, que o Vulcano no passado era um planeta de conquistadores, era um planeta selvagens, né? E aí os vulcanos que não aceitaram a disciplina da lógica para deixarem de ser selvagens se tornaram os romulanos, né? Todos nós sabemos disso. Então você vai ter um passado aí em que Vulcano e Andória andaram, vamos dizer assim, não se bicando, andaram não se dando bem, né? Eles estiveram em conflito e foi assinado um tratado de paz, né, que os Andorianos cismavam que os vulcanos não respeitavam, né? Então o que acontece? Esses Andorianos eles acreditavam que naquele monastério, que naquele templo vulcano existia uma espécie de transmissor, né, que ficava ali, né, espionando, né, os Andorianos no caso, né? E os vulcanos só falavam, a gente não tem tecnologia, a gente aqui só está fazendo, né, só está praticando colinar, coisa e tal, babá. O que vai acontecer?
os andorianos vão começar a ameaçar matar os reféns, caso, entendeu, eles não abram a boca. E aí o Archer decide agir, né? Ele decide agir com violência, né? Os vulcanos não concordam com isso, a T'Pol não concorda com isso, mas o Archer chega e fala o seguinte: ó, não tem outra alternativa, meu amigo. Ou você reage com violência ou você acaba morrendo na mão deles, né? Então é aquele negócio, tipo, ó, eu vou reagir com violência, eu vou partir pro ataque, entendeu? E eu quero ver se você vai me obedecer ou não. Aí a T'Pol fica até com raiva e fala: eu nunca te desobedeci, né? Ela fica, inclusive, ela mostra, né, a emoção dela, tá com raiva ali do Archer ter colocado, né, em questão a obediência dela ou não a ele, no caso, né? Isso é uma coisa interessante também de se ver. Pois bem, para poder, né, perdão, primeira tosse do vídeo, para poder fazer com que eles bolaram um plano, né, para poder dominar os andorianos, e para que isso pudesse dar certo, né, alguns tripulantes, né, 2 caras armados junto com o Reed vão ter que se teletransportar. Lembrando que o teletransporte não era utilizado, né, para transporte, no caso, né? Só se transportava cargas, não se transportava humanos, né? Então vai ser necessário, né, utilizar, né, o teletransporte para humanos ali no caso, né? E a gente já viu isso acontecendo, né, no episódio piloto, né, de Enterprise, né? Mas a gente vai ver isso agora de novo acontecendo, né? E aí o que você vê aí? Você vê os humanos reagindo, né, atacando os andorianos, né, e eles acabam indo para um lugar que era o relicário, né, desse templo vulcano. E no relicário do templo vulcano eles encontraram uma porta de metal. E atrás da porta de metal eles encontraram um enorme transmissor que ficava, né, rastreando os andorianos. Quer dizer, os andorianos estavam corretos. O Archer olha aquilo, fica revoltado da vida, pede para T'Pol escanear tudo aquilo, né? Pede para T'Pol escanear tudo aquilo e fala para T'Pol: agora você entrega isso na mão do andoriano. Aí a T'Pol: pô, entrega, né? Porque o que está acontecendo? Perdão. Os vulcanos e os andorianos assinaram um tratado e os vulcanos estão desrespeitando esse tratado. Então os andorianos, eles saem de tudo isso, né, olhando os humanos com outros olhos. Inclusive eles falaram, né, o Shuran, né, que é o andoriano que vai depois ter mais proeminência na série, né, que é inclusive interpretado pelo Jeffrey Combs, né, ele vai chegar e vai falar, né: você está me devendo uma, humano, né, ou você está me devendo uma pele rosada, e vai embora, né. E aí fica aquela sensação, aquele mal-estar, né, de que os vulcanos, eles, né, se o Spock falava lá no século 23 que vulcanos não mentem, né, os vulcanos do século 22 mentem e muito, né. O que está acontecendo aí? Os vulcanos, eles estavam realmente vigiando os andorianos, os vulcanos estavam violando o tratado, os vulcanos estavam mentindo para os andorianos, no caso, né. E isso vai ser interessante porque isso vai abrir agora uma série de possibilidades, né? Porque como é que os humanos, né, como é que os vulcanos viam humanos, né? Viam os humanos como criaturas inferiores, criaturas que fediam, né? Isso é mencionado recursivamente nesse episódio, tá? E criaturas que tinham que ser tuteladas pelos vulcanos, né? Os vulcanos viam os humanos como criaturas inferiores que tinham que ser tuteladas porque elas eram muito suscetíveis às emoções delas, né? E agora o que a gente está vendo aí? A gente está vendo o vulcano mentindo. Então a T'Pol, por exemplo, que se sentia, né, num patamar superior com relação à tripulação da Enterprise, né, agora ela vai ter que rever um pouco os seus conceitos, porque ela viu que a espécie dela mente também, né? E aí o relacionamento agora entre os humanos e os vulcanos dentro da Enterprise, entre a T'Pol, né, que é a única vulcana, né, e a Enterprise, a tripulação da Enterprise começa, né, vai começar a mudar, no caso, né? E aí os vulcanos já não são mais vistos como aqueles seres imaculados e tão, né, acima, né? Que eles também possuem defeitos, apesar de eles se acharem superiores e terem uma certa arrogância para com os humanos, eles também têm, né, os seus defeitos. Eles mentem também, né? E essa arrogância está muito ali, né, presente. É aquela coisa, né, gente? A gente, quando fala dos vulcanos do século 23, do Spock, eles estão, né, 100 anos adiante. Então a mentalidade já mudou um pouco, já avançou um pouco, coisa e tal. É como se você pegasse, né,
a nossa espécie e regredisse 100 anos, né? Regredisse 100 anos, 130 anos. Esse país aqui há mais de 130 anos tinha escravidão, né? E as pessoas achavam isso uma coisa hipernormal. Hoje isso é uma coisa que a gente abomina muito, né? Então você também vai ver, né, esses vulcanos do século 22 ainda mentindo, né? Ainda tendo uma arrogância muito grande, né? Uma coisa que a gente não vê tanto nos vulcanos do século 23, por exemplo, tá certo? Então é um episódio muito bom, né? Ele foi um episódio muito bom, né, para estabelecer algumas coisas, né, nessa série Enterprise, né? E vale muito a pena você, né, revisitar o incidente andoriano, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. O texto desse episódio vai estar na Batata Espacial. E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, porque essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.